Fala galera, beleza? Então aqui é Flávio, a gente está fazendo mais essa live aí da semana 11, né? A gente está na terceira série e a gente está estudando lá o volume 10, tá? Lembrando só que a gente está estudando são as funções orgânicas nitrogenadas. A gente fez uma introdução a essas funções aí, onde eu tenho presente carbono, hidrogênio e nitrogênio, algumas vezes também o oxigênio. Né? A gente viu lá que tem a amida, amina, amida e os nitrocompostos, e a gente está estudando nas nossas aulas aminas, né? Lembrando então que as aminas eu tenho o nitrogênio, né? E ela é derivada de uma amônia, um NH3, onde eu posso ter até 3 radicais substituintes aqui. Né? Se eu substituo um radical, eu tenho uma amina primária. Se eu substituo 2 radicais, eu tenho uma amina secundária. E se eu substituo os 3, eu tenho uma amina terciária. Né? Só lembrando que essas substituições vão influenciar no ponto de ebulição e na solubilidade, né? No ponto de ebulição e solubilidade relacionado às ligações de hidrogênio. Lembra? É a relação que o hidrogênio estabelece com um elemento bastante eletronegativo. Pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Né? No nosso caso, o que importa bastante, pelo menos nesse momento, é o nitrogênio e o oxigênio. Né? Então, se eles estiverem em moléculas diferentes, você estabelece essas pontes de hidrogênio e aí as relações, as forças intermoleculares são bastante intensas. Né? Lembrando que se a gente tiver uma amina terciária, como está sendo apresentada aqui abaixo, eu tenho a substituição desses 3 hidrogênios. Portanto, essas ligações de hidrogênio vão ser, entre as moléculas, elas não existem, mas se essa amina terciária ela estiver em água, a gente estabelece uma ligação de hidrogênio entre o hidrogênio da água e entre o nitrogênio dessa amina terciária. Tá? E, então, por isso, elas apresentam uma relativa solubilidade em água. Se você quiser se relembrar de tudo isso aí, né, eu dei algumas dicas lá na videoaula, achei bastante interessantes, né, particularmente. Mas você pode ir lá no seu livro de atividades, né, volume 10, página 20, onde você tem um resumão falando um pouquinho sobre as aminas, tá? Qualquer coisa, volta lá, dá uma olhada no seu livro de atividades, e aí a gente agora vai tentar tocar o barco aqui, beleza? Vamos resolver então as tarefinhas que eu tinha deixado para você. Página 57, 58, atividades de 1 a 8, e até rimou aí, né, galera? Então vamos lá. A morfina, alcaloide do ópio, extraído da papoula, pode ser sintetizada em laboratório tendo como um de seus precursores o composto com a seguinte estrutura. Né? Então, só lembrando, né, que a gente está vendo essas funções orgânicas nitrogenadas e é muito incomum nós encontrarmos os tais alcaloides, né, que são substâncias que são provenientes de plantas, né, e que têm vários tipos de propriedades diferentes, né, muitas delas propriedades curativas, analgésicas, enfim. Uma série de medicamentos que a gente conhece aí no nosso dia a dia são derivados desse tipo de substâncias, né, onde eu tenho presente carbono, hidrogênio, nitrogênio e algumas vezes, como na molécula que a gente está vendo aqui, oxigênio. Né, a gente tem uma função mista. Mas enfim, ele pergunta assim, ó, identifique na estrutura acima 3 grupos funcionais. Né? Então, bastante tranquilo, né? A gente tem, por exemplo, cetona, a gente tem éter, outro éter aqui, e a gente tem as aminas ali. Então, está indicado, né? Cetona aqui, éter e amina, né? Lembrando que aqui a gente tem uma amina primária, porque a gente tem ainda 2 hidrogênios, né? Beleza? Então, vamos para uma próxima. A química orgânica está presente em inúmeras atividades cotidianas, tornando-se extremamente importante para a vida dos seres humanos, né? Assinale a alternativa correta que contém a função em comum das estruturas dos seguintes compostos orgânicos. Né? Então, o que tem de comum? O que é igual? Né? Só não vai se confundir. Por exemplo, aqui eu tenho uma amina, aqui eu não tenho amina. Aqui eu tenho um ácido carboxílico. Aqui, só não vai se confundir e achar que é igual, eu tenho um aldeído. Né? Aqui eu tenho uma função álcool, só que aqui não tem uma função álcool, não vai se confundir. Né? Isso aqui, ó, uma função fenol. Bem como eu tenho presente uma função fenol, aqui na estrutura também, né? Lembrando que é uma hidroxila ligado ao anel aromático, né? Ao anel benzênico. Então, só não vai se confundir e achar que é a função álcool, tá? Porque essa questão é bem para confundir mesmo, mas a função comum que tem essas duas estruturas aqui é a função, justamente a função fenol, né? Que aparece ali nas duas, ok? Os alcanos são hidrocarbonetos também conhecidos como parafinas e muitos deles são derivados do petróleo. Já as aminas são outra classe de compostos orgânicos e estão presentes de forma muito acentuada em seres vivos animais e vegetais, tanto vivos quanto em decomposição. Beleza, ele coloca assim, ó, desta forma, as formas moleculares do
Aí aqui é para a gente treinar um pouquinho a questão da nomenclatura, a questão das estruturas, né? Então, ó, 6-etil, 3-metil, 5-N-propil, nonano. Nonano são 9 carbonos, né? Então, a gente primeiro faz a cadeia carbônica com 9 carbonos e a gente vai colocar nas posições indicadas ali pelos números onde é que estão esses radicais, né? E dá dimetilfenilamina. Então, a gente sabe que essa é uma amina terciária, né? Então, a gente vai ter 2 radicais metil e um radical fenil nessa molécula. Então ele pede as fórmulas moleculares, né? Primeira coisa, a gente desenha essas estruturas, né? Na primeira, como eu tinha indicado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Né? No carbono 1, 2, 3, o metil, como está indicado ali. 5, 4, 5, aqui eu tenho um propil, 3 carbonos. E no 6, um etil. Só lembrando que a nomenclatura vai obedecer, respeitar a ordem alfabética, né? Aí depois de tudo isso é só a gente contar a quantidade de carbonos, quantidade de hidrogênios, C15H32. Dimetilfenilamina, né? Então eu tenho um nitrogênio aqui, 2 radicais metil e um radical fenil. E aí novamente a gente conta, né, a quantidade de carbonos, quantidade de hidrogênios, quantidade de nitrogênios, aqui nesse caso, e a gente vai achar as fórmulas moleculares, beleza? Então isso aí é para a gente treinar um pouquinho a questão da nomenclatura. E aí tá ali, beleza? Vamos para o próximo. A serotonina é um neurotransmissor, isto é, uma molécula envolvida na comunicação entre neurônios, né, onde aparecem também as aminas, e por isso também a importância do seu estudo. Hoje em dia a gente está vendo aí bastante pesquisa com neurociência, né, como é que funciona o cérebro, mapeamento. A gente tem bastante também um intenso uso de antidepressivos aí por muitas pessoas, né? E a questão é tentar entender um pouquinho quimicamente também como é que eles funcionam, né? Então, ela é quimicamente representada pela 5-hidroxitriptamina, 5-HT, sendo também frequentemente designado por esse nome. Sua fórmula estrutural está representada abaixo, né? Então a gente não está obedecendo a regra IUPAC, que é a nomenclatura usual ali no caso, tá ok? Mas a gente já consegue identificar aqui a estrutura. São feitas as seguintes afirmações sobre a serotonina. Apresenta a fórmula molecular C10H12N2O. E aí a gente tem que fazer essa contagem, né, do número de carbonos e do número de hidrogênios, nitrogênios e oxigênios, né? Lembrando que acho que a questão mais difícil aqui é você, claro, contar o número de carbonos, né? Aqui, ó. Então, no aromático eu tenho 6, aqui 7, 8, 9, 10, né? Cada quininha dessa, cada vértice desse representa um carbono, né? E lembrando também que o carbono sempre faz 4 ligações. Então, por isso que ele coloca aqui a fórmula aberta dele com todos os hidrogênios, para que você não perca nessa contagem do número de hidrogênios, que é o que pode confundir, né? Lembrando sempre que o carbono, então, faz 4 ligações e o nitrogênio 3 e o oxigênio 2, né? Se faltar alguma coisa aí, você completa sempre com o hidrogênio, né? Nitrogênio 2 e oxigênio 1. Então, a primeira aí está correta. Apresenta o grupo hidroxila ligado ao núcleo benzênico. Sim, a gente tem uma função também chamada de fenol, né? Que a gente acabou de ver na questão anterior. Então, eu tenho núcleo benzênico e eu tenho uma hidroxila, um OH. Então, está correto também. Apresenta a função amina em sua estrutura? Com certeza, né? Eu tenho uma amina aqui, nesse caso eu tenho uma amina primária, né? E a gente aqui tem uma amina secundária. Então aqui eu tenho um radical substituído e aqui eu tenho 2 radicais substituídos, né? Apresenta a massa molecular igual a 176 massa atômica. Então você vai ter que olhar cada um desses elementos químicos aqui, agora que a gente já tem essa fórmula molecular. E você vai, né, acho que você se lembra, não sei se você se lembra, mas você tem esses valores de massa atômica de cada um dos elementos químicos lá na sua tabela periódica, tá? Em videoaulas anteriores. Já mostrei para você onde é que você encontra isso aí. Dependendo da questão, dependendo do vestibular, ele vai te dar essa informação, tá? Então, nesse caso, ele não deu, mas o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. Basicamente, para a química orgânica ali do ensino médio, o que você tem que decorar, digamos assim, memorizar, vão ser esses 4 valores, que eles são bastante usuais, bastante simples, né? Do carbono e hidrogênio, com certeza você já sabe. Nitrogênio é 14 e oxigênio é 16. Se ele tiver uma questão que ele tiver algum outro elemento químico, geralmente ele dá essa massa atômica também. Ele pega o bromo, o cloro, você não tem que decorar de todo mundo. Mas esses básicos aí, geralmente, você tem que saber, né? E aí você multiplica pela quantidade de átomos existentes, né? Então aqui eu tenho 10, 12, 2, 1, né? 10 vezes 12, 2 vezes 2, enfim. Faz a continha, 176 está correto. Apresenta cadeia mista insaturada e homogênea.
Não, devido à presença do nitrogênio no meio da cadeia, né, eu tenho uma cadeia heterogênea. Né? Homogênea seria se tivesse só carbono, como eu não tenho só carbono, tenho nitrogênio, ela é heterogênea, então essa está errada. Tá? Então, a alternativa correta aí é o item C, tá? Não deixei indicado aqui, mas é a C, tá? C que está correta. 1, 2, 3 e 4. E vamos para a próxima. A cocaína é um alcaloide extraído da planta Erythrocyloncoca, que cresce abundantemente nos Andes. Ela age no sistema nervoso central, acelerando a atividade mental e produzindo estados de excitação, modificando as reações de movimento, audição e sensibilidade. Quando inalada ou injetada, provoca euforia, liberando neurotransmissores cerebrais, que são substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Nosso tamanho do enunciado, né? Aumenta a pressão arterial, acelera o ritmo cardíaco, provoca respiração ofegante, músculos tensos e causa temores. A falta da substância causa grave depressão, estimula o setor do cérebro responsável pelo medo, trazendo assim a paranoia do indivíduo, tremores musculares, lapsos de memória, confusão mental e até alucinações. O consumo crônico pode levar a necrose, morte dos tecidos, da mucosa nasal ou das veias, quando injetado, o que aumenta ainda mais o risco de uma overdose e provocar uma parada cardíaca letal. Seu uso prolongado leva à dependência física e a períodos de grande depressão, podendo causar a morte. Rapaz do céu, não entendi metade do que está escrito aí. Então, por isso, acho melhor evitar esse tipo de coisa, né, meu amigo? Então, observe a figura abaixo que apresenta a fórmula estrutural plana de uma molécula de cocaína, né? Lembrando que, ó, então aqui eu tenho, cada quininha dessa vai ser um carbono, tá? Então aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho as estruturas abertas, né? Mistura cíclica aqui com nitrogênio, pô, uma coisa muito interessante, né? Considerada a figura, é correto afirmar. As substâncias alcaloides são formadas apenas pelos elementos químicos. Sempre que aparece apenas, você já desconfia, né? Nitrogênio, oxigênio e carbono, tem esses três com certeza, mas faltou o hidrogênio aí, né? Pô, o hidrogênio é extremamente importante. Às vezes ele é ocultado, enfim, não aparece, mas ele é extremamente importante. Existem 5 ligações pi entre os átomos constituintes da molécula de cocaína. Lembra que ligação pi é aquela questão da ligação dupla, né? Então tá certo, ó, uma ligação pi aqui. 1, 2, e no anel aromático, lembra que a gente tem aquelas ligações duplas alternadas, né? Tem uma aqui e uma aqui. Então, no anel aromático são 3, aqui 4, 5. Amina e éster são grupos funcionais presentes na estrutura deste alcaloide. Então, a gente tem ali, né, aqui, ó, uma amina, que nesse caso é uma amina terciária, a gente tem aqui, e o éster, né, ó, dupla O, e daí um outro radical, dupla O e um outro radical. Lembra? Tem 2 oxigênios. Sempre que pedir essas funções orgânicas e tal, essas coisas, sempre olhe, né, os heteroátomos, os átomos diferentes, olhe sempre o nitrogênio e o oxigênio. Fica mais fácil você identificar essas funções, né? Circule, como está feito aqui, que ajuda bastante. Então, tá certo. O grupo funcional amina, presente na estrutura representada acima, classifica-se como amina terciária, correto, né? Se eu tivesse 2 hidrogênios, seria uma primária, um hidrogênio seria secundária, e como não tem nenhum hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, tem uma amina terciária, está correto. Existem apenas 3 carbonos primários e 11 secundários em uma molécula de cocaína, tá? Então, para resolver isso aqui, a estratégia que eu vou adotar é, vou procurar ver se tem um carbono terciário, né? Como eu já deixei indicado ali, ó, eu tenho esse carbono que está ligado a 1, 2, 3 carbonos aqui, né? E esse cara que está ligado a 1, 2, 3 carbonos ali. Então, eu tenho 2 carbonos terciários, ok? Então, não precisa ficar contando todos os carbonos primários e secundários, eu adotei uma outra estratégia. Ao invés disso, contar o carbono terciário, como ele não fala nada de carbono terciário ali, a gente admite que está errada e a somatória para essa questão é 14. Vamos para mais uma, então. O cabelo aqui está meio bagunçado, deixa eu estudar, né? A nicotina, um composto muito venenoso que está presente nos cigarros, apresenta a estrutura molecular ilustrada abaixo, né? E aí, até fiz uma questão relacionada com isso aí, né? Então, vamos lá. Considerando a estrutura da nicotina, pode-se afirmar que o carbono assinalado com a seta ele é saturado, ele apresenta só ligações simples. Dá uma olhadinha ali e tenta ver. Né? Então, esse carbono aqui, ó, pô, ele só tem ligações simples, então ele é saturado. Matou a questão. Que maravilha, hein? Vamos ver as outras ali, ó. A molécula possui 16 átomos de hidrogênio, né? Aí tem que fazer aquele exercício, né? Então, aqui eu tenho 3 ligações. Então, eu vou ter mais um hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui.
Aqui eu não tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho 2, 2, 2 e aqui eu tenho 3, tá? Você vai contar aí, vai dar 14 hidrogênios, por isso que está errado. Há dois grupos amidas na molécula, tá? A gente nem viu amida ainda, né? Mas você sabe identificar ali que é uma amina, né? São duas aminas. O grupo metila está ligado ao nitrogênio primário. Não, aquele nitrogênio colocado ali é o nitrogênio terciário, né? A gente já viu essa nomenclatura aí que está bem tranquilo, tá? Vamos para mais um. Assinale a opção correta a respeito do ponto de ebulição normal de algumas substâncias, né? Isso aí você já está careca de saber. Para você que é poeta, já vê o nível da questão aí. O 1-propanol tem menor ponto de ebulição do que o etanol. Não, ele vai ter um maior ponto de ebulição, ele é maior, né? Lembra? Aumenta a cadeia carbônica, né? Isso vale para as aminas também, aumenta o ponto de ebulição, uma estrutura que seja semelhante, obviamente, né? O etanol tem menor ponto de ebulição do que o éter metílico, tem maior ponto de ebulição. O etanol faz ligações de hidrogênio, tem a hidroxila, tem o OH, né? Você vai se lembrar sempre disso aí. Então eu tenho ligações de hidrogênio ao forças intermoleculares mais intensas, portanto, o ponto de ebulição é maior. O N-heptano hidrocarboneto, né, tem menor ponto de ebulição do que o N-hexano. Aí, novamente, é como no item A, né, heptano é maior, tem 7 carbonos, então tem um maior ponto de ebulição, e não o contrário. Tá? A trimetilamina, então eu tenho 3 radicais metil, uma amina terciária que não tem hidrogênio. Tem menor ponto de ebulição do que a propilamina. Propilamina, eu vou ter então a amina, né? 2 hidrogênios e um radical propil. 2 hidrogênios, você vai se lembrar das ligações de hidrogênio, forças intermoleculares, é muito mais intensa, sendo assim o item D está correto, né? Com certeza a trimetilamina tem menor ponto de ebulição, a trimetilamina tem menos interações, né, fortes entre as moléculas, por isso o ponto de ebulição dela acaba sendo mais baixo. A dimetilamina tem menor ponto de ebulição do que a trimetilamina ali de novo. É uma amina terciária, né? Então tá errado, né? Porque a dimetilamina ainda tem o hidrogênio que vai favorecer as forças intermoleculares, as ligações de hidrogênio, né? E vamos para a última, para você já partir para o seu final de semana, sextou. O propanolol é um medicamento indicado para o tratamento de doenças do coração. Olha só que maravilha, hein? Sua fórmula estrutural está representada a seguir, né? Perceba bem que eu tenho funções ali que tem carbono, tem nitrogênio, tem oxigênio e hidrogênio, né? É importante você já ir percebendo isso aí e aprendendo a identificar. Aquela amina ali a gente já viu que é uma amina secundária, né? Porque eu ainda tenho um hidrogênio, só para você ir identificando isso aí. Os grupos funcionais presentes na molécula do propanolol são, né? Então aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho uma amina e aqui eu tenho um éter, né? Mais especificamente um éter aromático, ok? A amina alifática ele colocou aqui, que é uma amina de cadeia aberta, né? Então como resposta correta o item E. Galera, finalizamos isso aí, resolvemos várias questões sobre as aminas, espero que tenha ficado claro, tranquilo, a gente viu bastante coisa, acabou revisando muita coisa aí, né? Agora ficou fácil aí para o seu entendimento, semana que vem a gente vai ver então as amidas, beleza galera? Aquele abraço, valeu e até uma próxima!